A gente segue com o algoritmo das multiplicações sucessivas, que serve para converter a parte fracionária de um número para uma determinada base numérica. No vídeo anterior, eu construí um algoritmo para converter a parte inteira, e agora a gente faz a segunda parte. Esse algoritmo que nós construímos no vídeo anterior, eu simplesmente inseri dentro de uma função, que se chama int2base, o 2 é dito em inglês para indicar uma conversão. Eu inseri um teste ali, quando o número é exatamente 0, ele retorna a string 0. Para lembrar como funcionava, ali eu coloco 1, 2, 3, que é um inteiro, e converto para a base 16. Está ali o resultado, 7b. Em base binária seria 2, eu tenho 1, 1, 1, 0, 1, 1. O nosso problema, então, é como escrever um número que tem uma parte inteira e uma parte fracionária para uma determinada base. A parte inteira a gente já sabe fazer usando o algoritmo das divisões sucessivas. A parte fracionária vai ser ainda mais simples de ser convertida, e nós usaremos um algoritmo conhecido como o algoritmo das multiplicações sucessivas. No nosso exemplo, a gente pergunta como que a gente representa em base 5 o número 1.92 em decimal. Eu já sei que é 1.43, mas a gente quer descobrir como a gente chega nessa representação. Uma observação que tem que ser feita é que a parte fracionária pode ser uma dízima periódica numa determinada base, mesmo quando tem uma representação finita em outra. Um exemplo que eu deixo ali é o número 0.8 em decimal, que é uma dízima periódica na base 8. Então vejam que fica 6, 3, 14. Quando eu coloco uma barra em cima, significa que esses 4 dígitos se repetem infinitamente. 6, 3, 1, 4, 6, 3, 1, 4 e assim por diante. Assim a gente precisa prefixar o número de dígitos que a gente vai calcular naquela base. Eu vou apresentar 2 métodos. O primeiro é mais simples, porém menos eficaz, e serve para a gente entender como funciona realmente o algoritmo das multiplicações sucessivas. Então a gente tem um número x e a gente quer converter para a representação numa base b dada. Esse método consiste de 3 passos. A gente multiplica x por b na n, onde n é o número de casas que a gente quer calcular. A gente converte para a base b a parte inteira de x vezes b na n, e depois a gente desloca os dígitos para a esquerda n posições. Isso porque cada vez que eu multiplico o inteiro pela base, o ponto se desloca uma casa para a direita. E quando eu divido pela base, o ponto se desloca um dígito para a esquerda. Então, aquela operação de multiplicar por b na n é compensada pela operação de deslocar o ponto n casas. Então, nesse exemplo, eu tenho o número x igual a 1.92 que eu quero escrever na base 5. Eu escolhi representar 3 casas depois do ponto, então eu vou multiplicar por 5 elevado ao cubo. Então, eu tenho x que multiplica a base na n. n igual a 3, base é 5, x é 1.92. Essa função int vai recuperar só a parte inteira do número, que eu vou converter para inteiro usando aquele algoritmo que eu construí no vídeo anterior. Esse y base é uma string que representa um inteiro, porque a minha função só lidava com inteiros. Agora eu preciso inserir o ponto n posições da direita para a esquerda. Então eu faço operações de string. Então eu separo os n últimos caracteres da string e os demais, e reconstruo a string inserindo um ponto no meio. Isso é feito nessa linha, sempre lembrando que os índices negativos são contados da direita para a esquerda. Então esses são os últimos n dígitos, esses são os demais que vinham antes. E o ponto inserido aqui, e o mais representa a concatenação de strings. Por fim, eu apresento os valores na tela. O valor de x era 1.92, eu multipliquei por 5 ao cubo e converti para o inteiro na base 5. Isso retornou 1430. Daí eu insiro o ponto na terceira posição da direita para a esquerda e eu tenho a representação do número, 1.430. Esse é um algoritmo bastante simples, mas agora eu vou apresentar o algoritmo das multiplicações sucessivas na forma que ele normalmente aparece. O primeiro passo é separar a parte inteira da parte fracionária. A parte inteira é tratada usando o algoritmo das divisões sucessivas. O princípio de funcionamento desse segundo método é exatamente o mesmo do primeiro método, mas a gente vai multiplicar pela base sucessivamente, recuperando dígito por dígito. Sendo x um número fracionário, ele tem apenas os dígitos das posições -1, -2, -3, -4, assim por diante, podendo ser infinitos. O dígito 0 é o dígito das unidades, o dígito 1 é multiplicado por b na 1. Analogamente, o dígito -1 é multiplicado por b elevado na -1. O dígito -2 é multiplicado por b na -2. E por isso essa representação. O subíndice do dígito é sempre igual ao expoente. Agora eu multiplico x pela base. Eu encontro bx é igual à sua parte inteira, d-1, mais o resto. Esse resto é a parte fracionária.
E agora eu tenho o seguinte, eu passo para o lado esquerdo o dígito d-1 e eu encontro bx menos d-1 é igual a esse termo aqui. E depois eu repito o processo com a mesma mecânica até encontrar o número de dígitos que eu desejo. Agora vamos ver como é que fica o algoritmo implementado no Python. Eu quero representar o número x igual a 0,92 na base 5. O primeiro dígito depois do ponto vai ser a parte inteira da base multiplicada por x. Depois eu atualizo o x com b vezes x menos o dígito obtido. E agora eu descubro que aquele dígito é 4 e eu ainda tenho que tratar 0,6. E eu posso repetir esse processo tantas vezes quanto eu quiser. Por exemplo, se eu não reinicializar o valor de x, eu vou encontrar o próximo dígito, 3. E observem que isso aqui na verdade é 0, é simplesmente um resíduo devido a erros de arredondamento. Se eu seguir produzindo novos dígitos, eu vou encontrar 0. Agora eu vou retornar ao estado inicial. E é claro, eu vou inserir aquele pedaço de código dentro de um loop de repetição. A implementação fica bem simples. Então tem um loop com n indo de 0 até 3, quer dizer, eu vou repetir 4 vezes e obtenho passo a passo os dígitos 4, 3, 0, 0. Observando que, diferentemente das divisões sucessivas, os dígitos aparecem na ordem usual. Vamos agora construir uma função que faz a conversão de forma automática. Eu chamei essa função de float2 base, lembrando que 2 é to. Ela recebe x, a base e o número de dígitos a serem calculados. A função simplesmente repete aquele algoritmo e vai concatenando dígito a dígito, convertendo ele para strings. Eu vou mostrar como funciona e depois apresentar um detalhezinho. Está ali, 0,92 em base 5 é 0,43. 0,8 em base 8, que é aquele número que eu apresentei no início, que é uma dízima periódica, é 6314, 6314, 6314 e assim por diante. O detalhe do qual eu falei é essa função mod_f. Ela serve para retornar numa única função a parte fracionária, a parte inteira do número que entra como argumento na função. Mostrar um exemplo de uso. np.mod_f de 1.23 é 0.23 e 1. Essa representação esquisita aqui é também devido ao fato de que o número 0.23 não tem uma representação finita em base 2, que é como o computador armazena os números. Vários números que são usuais para a gente não têm uma representação finita em base 2. Isso gera alguns resultados que contrariam nossa expectativa. Por exemplo, 0.1 mais 0.2 menos 0.3 não é 0. Existe um pequeno resíduo devido a erros de arredondamento. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção. Até a próxima.